Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aqui começando, né, com um sorrisão no rosto depois dos 3 pontos da vitória conquistada ontem, né, numa partida extremamente complicada em casa contra o América Mineiro. Então a gente vai falar muito sobre o jogo, vamos falar sobre a rodada também, que foi perfeita, né, foi excelente pro Vasco aí, a maioria dos nossos adversários não pontuando, né, ou tropeçando aí nesse momento final de Campeonato Brasileiro. E também vamos falar bastante sobre o próximo jogo contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento, e vamos trazer também aí os jogos da próxima rodada, né? O Vasco vai ter 2 jogos em uma rodada só, e eu vou explicar direitinho para vocês o motivo aí dessa situação. Então, primeiramente, quero convidar você, vascaíno, que está chegando aqui no canal pela primeira vez, para vir fazer parte da nossa família, para se inscrever aqui no nosso canal. Lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele e não esqueça também de ativar o sino das notificações. E outra coisa que eu queria pedir para a galera também, que puder, né, que quiser colaborar, que quiser ajudar aqui o nosso trabalho, para deixar aquele joinha, para deixar aquele like lá embaixo do vídeo, né, para que o YouTube possa mandar esse vídeo para outros vascaínos, vascaínas aí espalhados pelo Brasil inteiro. Beleza? E antes da gente dar o pontapé inicial, também quero deixar um recadinho aqui da empresa Mais Ágil, que ajuda você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Então, tá precisando de uma grana para fazer uma obra, pagar uma dívida, entre em contato com a Mais Ágil no primeiro link aqui na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas você consegue ter acesso a esse dinheiro. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando sobre o jogo, né, de ontem, uma partida muito difícil, que infelizmente, eu vou ser sincero aqui, não vou passar pano, não vou aqui ficar inventando história, o Vasco teve uma das piores atuações no Campeonato Brasileiro na temporada, né, o Vasco entrou em campo muito nervoso, muito apático, né, realmente ali um time que estava sentindo a pressão e a necessidade de vencer a partida de ontem, né, era um jogo que na matemática do vascaíno, né, na matemática dentro do clube, era uma vitória que era inegociável, era um time aí que já está rebaixado, um time que na maioria do campeonato fez péssimos jogos fora de casa. O América Mineiro não venceu um jogo como visitante, então era a obrigação, de certa forma, do Vasco ontem conquistar essa vitória, né? E com essa pressão, o time acabou entrando em campo muito apático. Até conseguiu fazer um golzinho rápido, né? Logo no comecinho do primeiro tempo. Eu acho que a maioria dos vascaínos naquele momento, no gol do Verratti, achou que o jogo estava ganho, né? Achou que o Vasco ia construir um placar e até, de repente, fazer uma goleada na partida de ontem, mas o que a gente viu foi o seguinte, né? A gente viu um Vasco dormir no ponto, ver um América Mineiro crescer no jogo, tomar conta da partida, né? Em certo momento do primeiro tempo, o adversário ali, o América Mineiro, chegou a ter quase 80% de posse de bola, e eles acharam um empate ali numa bola alçada na área. Infelizmente o Maicon não fez uma boa partida ontem, né? Ficou muito perdido, não conseguiu ali ficar junto com o atacante, empataram o jogo, e a grande verdade se teve um time ontem que mereceu a vitória, né, nos 90 minutos, foi o América Mineiro. Criou muito mais, teve mais oportunidades, e mais uma vez nosso Léo Jardim, né, o nosso goleiro ali, salvando o Vasco, mostrando aí que foi uma das principais contratações, sim, dessa temporada de 2023. E no segundo tempo, o Ramon Dias mexeu na equipe, entrou com o Paê, entrou com o Rossi, entrou com o Jair, fez as alterações, e a grande verdade, não surtiu efeito positivo, né? Mas o craque resolveu, né? O cara que tem aí hoje o maior salário, que veio para ser aí, né, a referência técnica do Vasco, acabou resolvendo mais uma vez. Já tinha resolvido algumas rodadas atrás, e ontem, né, numa cobrança de falta, que me lembrou nossos ídolos aí, Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano, Ramon, Pedrinho, né, todos que batiam falta muito bem. Marcelinho Carioca, que não é ídolo, mas também teve uma passagem pelo Vasco, né, fez aquele golaço, aquela pintura, e deu a vitória, né, deu os 3 pontos que colocaram o Vasco numa situação sensacional na tabela. A gente vai falar um pouquinho sobre a tabela, vamos também no final do vídeo trazer entrevistas com o Verratti, com o Peck, com o Paê e também com o treinador, o Ramon Dias. Vão ter imagens lindas, lindas, lindas de São Januário para você aqui no final do nosso vídeo, né? Mas agora falar de tabela, né? Porque a rodada foi muito boa pro Vasco, né? Foi praticamente perfeita. O único adversário ali que de repente pontuou, né, de uma forma um pouco melhor nesses últimos jogos foi o Corinthians, que venceu o Grêmio surpreendentemente fora de casa, praticamente
praticamente jogando com um jogador a menos a partida inteira. Então, com isso, o Corinthians pulou para 44 pontos. O Corinthians chegou à 11ª colocação, né? Já ali em zona de Sul-Americana. Na 12ª colocação ficou o Fortaleza, que voltou a perder ontem, perdeu do Cuiabá. O Fortaleza estacionou 43 pontos, está numa queda de rendimento muito grande. Então, a situação do Fortaleza ali começa a se complicar um pouquinho. Não acho que vai ser rebaixado, mas o alerta tá ligado, né? Eles estavam brigando por Libertadores e depois da derrota da Sul-Americana, a coisa parece que desandou por lá. Então, Fortaleza travado nos 43. Na 13ª colocação, também com 43 pontos e também no momento de muita irregularidade, vem o Internacional ali, nessa situação de meio de tabela, né? O Inter, que provavelmente vai brigar por vaga de Sul-Americana. Na 14ª colocação vem o Santos, que empatou ontem com o São Paulo com 42 pontos. Em 15º, com 40 pontos, vem o Vasco, mas o Vasco tem um jogo a menos que o Santos, que o Inter e também que o Corinthians, né? E ali na 16ª colocação, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, vem o Bahia, que ontem em casa empatou com o Atlético Paranaense por 1-1. E aí vem os times que estão na zona, né? Os times que estão ali na briga atual, né, contra o rebaixamento. Os 3 últimos, na minha opinião, já praticamente rebaixados. O América já 100% matematicamente na segunda divisão. Em 19º, Coritiba com 29 pontos, que venceu essa rodada do Cruzeiro. Goiás com 35, foi derrotado ontem pelo Atlético Mineiro. Obrigado, Galo, aí, por essa vitória aí que ajudou muito, né, o Vasco a conseguir, né, a margem de rebaixamento cair para o nosso lado. E em 17º, com 37 pontos e 32 jogos, né, veio o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos, um contra o Vasco e um contra o Fortaleza, ou seja, 2 confrontos diretos aí que o Cruzeiro vai ter nesse momento. Em relação às chances de rebaixamento do Vasco, caíram de 80% há 3 rodadas atrás para apenas 10% no momento. Então o Vasco se colocou agora numa situação muito mais confortável. Não está garantido, não tem nada confirmado que o Vasco vai ficar na Série A, mas hoje a tendência, a probabilidade realmente é muito maior para o nosso lado. A gente vem agora com 3 vitórias consecutivas e aí tem o seguinte, né? A próxima rodada seria, né, somente no dia 25 de novembro. Mas, como a gente sabe, o Vasco tem um jogo a menos. E aí entra essa questão. O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro no dia 23 de novembro. Então, o Vasco, antes da próxima rodada, ainda disputa um jogo, podendo chegar a 43 pontos. Nessa partida, como eu falei, vai ser no dia 23 de novembro. O Vasco aí vai ter o desfalque já confirmado do Paulo Henrique, mas a gente vai falar muito sobre esse jogo contra o Cruzeiro mais aí no decorrer da semana. O Vasco tem mais 2 desfalques aí que podem prejudicar o Vasco aí, mas ainda não estão confirmados, que é o Gary Medel, que vai estar com a seleção chilena, e o Gabriel Peck, que foi convocado para a seleção pré-olímpica. O Vasco está tentando negociar aí com que esses 2 jogadores possam voltar, né, com antecipação para poder jogar contra o Cruzeiro, mas ainda não tem nada confirmado. A tendência é que o Peck com certeza volte, né, porque a CBF vai ter que liberar, mas a situação do Medel é um pouquinho mais difícil. Então o Vasco joga no dia 23 de novembro contra o Cruzeiro e aí depois volta a campo ali já na próxima semana para encarar o Atlético Paranaense fora de casa. Então o Vasco pega o Cruzeiro e o Furacão, 2 jogos fora de casa. O ideal é vencer o Cruzeiro, né? Seria perfeito para já pular para 43 pontos. E a próxima rodada teremos jogos muito importantes, como por exemplo, Corinthians, que ontem venceu, pega o Bahia. O Corinthians joga em casa. Se o Corinthians vence esse jogo, cara, praticamente aí o Vasco fica tranquilo, porque o Bahia ficaria estacionado com 38, né? E daria ao Vasco a oportunidade de abrir uma margem muito grande, tanto do Cruzeiro quanto do Bahia. Outros jogos importantes aí são Botafogo em casa, no Engenhão, pegando o Santos. Torcer pro Botafogo ganhar essa partida aí, né? E segurar o Santos, porque o Vasco vencendo passa, né, o time lá santista. Temos também ali a partida entre o Goiás e Cruzeiro, que é um confronto direto, né? Mais um jogo aí dos desesperados, os 2 que estão na zona de rebaixamento, jogando suas últimas fichas aí nessa próxima rodada. Então, uma rodada muito, muito, muito crucial, muito importante, né? E a gente agora fica nessa expectativa aí para que o Vasco, nesse próximo jogo contra o Cruzeiro, possa, quem sabe, sair com essa vitória fora de casa, empurrar ainda mais o Cruzeiro ali pro precipício, né? E dar aquela respirada, aliviada, né? E quem sabe já começar a sonhar
já começar a pensar numa vaga de Copa Sul-Americana. A gente vai falar muito sobre isso aqui no decorrer do vídeo, né? Mas também temos que salientar, né, a situação das eleições. Pedrinho venceu as eleições, né? E vamos trazer hoje à tarde para vocês novidades. O Pedrinho já confirmou novidades aí sobre Crefisa, já falou também sobre o contrato com a 777. O Pedrinho falou que vai fazer um rastreamento muito grande aí, vai expor pro torcedor, pro sócio do Vasco, detalhe por detalhe do contrato aí, né? Do que pode ser mostrado. Então, bacana a atitude aí do novo presidente do Vasco, né? A gente vai criticar quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar, deixar isso bem claro aqui para vocês, né? Mas é basicamente isso, né? Uma rodada muito boa, uma vitória muito importante mesmo, o time jogando mal, né? E agora vou trazer para vocês aqui a entrevista coletiva do Ramon Dias. Vamos também ter entrevistas do Verratti, do Peck, de vários jogadores aqui para vocês. E no final aí, imagens incríveis, sensacionais lá da festa em São Januário. Então não vai embora, acompanha o vídeo até o final para ficar por dentro de tudo isso. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, fica com o vídeo aí agora. Outro recado importante, não vai embora. Nossa parceira do canal, a 1xBet, ontem deu 5 camisas oficiais do Vascão aí pra rapaziada. E essa semana vai ter mais sorteio. Vamos sortear R$3.000, serão 3 vencedores, cada um vai levar R$1.000 para casa no Pix e mais 3 camisas do Vasco. Ou seja, quer participar? Faz o seguinte, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faz o seu cadastro, faz um depósito de pelo menos R$10 usando o código Mário Vasco. Você, além de participar dos sorteios, ainda vai ganhar um bônus de boas-vindas que chega aí até R$2.000. Então faz o depósito, se cadastra, código promocional Mário Vasco para você tirar proveito dessa parceria, que na quinta-feira você pode ser um desses vencedores aí, ou ganhar R$1.000 ou uma camisa do Vascão e ainda ganhar esse bônus de boas-vindas lá para você fazer a sua fezinha ou nos jogos do Vasco ou em qualquer outra partida. Campeonatos europeus já começaram, Champions League, tá o final de Campeonato Brasileiro comendo solto também, então corre lá, se cadastra para tirar proveito, beleza? E agora, entrevista da Ramon Dias, entrevista com jogadores, imagens de São Januário. Deixa o like, se inscreve e bora para cima, valeu! Se falasse um pouco sobre a importância dessa vitória para o Vasco na luta contra o rebaixamento, abre 3 pontos agora para o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona, e também sobre a postura do adversário de hoje, o América Mineiro. Muita gente poderia ter achado que o América Mineiro, por estar rebaixado, abandonaria o campeonato ou não jogaria tão à vera, mas ele mostrou que vai seguir levando até o final e deu muitas dificuldades ao Vasco. De certa forma, valoriza também a vitória de vocês? Boa noite. Sí, hoy era un día muy especial. Estuvimos hablando toda la semana que iba a ser el partido más difícil que íbamos a tener, y porque cuando enfrentás generalmente a equipos que no tienen el compromiso ni la responsabilidad de jugar realmente por puntos verdaderos, se hace muy difícil. Ellos fueron superior en todo sentido, en táctico, en juego, en dinámica, en presión, en los duelos individuales. Fueron muy superiores en todos los sectores, no solo en la parte defensiva, sino en todos los sectores. Me parece que el único más rescatable fue Pablo, por su ímpetu, por su temperamento, por su forma de interpretar estos tipos de partidos cuando hay que jugar. Pero yo estoy muy desilusionado con el equipo, porque no es la forma, no es lo que trabajamos, y seguramente todos están contentos por el resultado. Pero en el fútbol, realmente para salvarte, tenés que jugar bien, tenés que interpretar de otra manera, tenés que tener otro ritmo, otra dinámica, otra presión. Venimos trabajando hace mucho tiempo y el equipo falló en esto. Por eso estoy bastante preocupado a pesar que ganamos, y porque esto no terminó. Queda mucho tiempo, quedan muchos partidos y seguramente vamos a tratar de corregir todo lo que hicimos mal. Boa noite, professor Ramon, Matheus Guimarães do Lance. Certamente o senhor já ouviu a torcida cantar diversas vezes que o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, e a vitória, pelo tudo que ela representou hoje, a virada, gol do Payet, golaço de falta, eu queria que o senhor descrevesse para a gente, para o torcedor que está nos assistindo, o que o senhor sentiu com o gol do Payet, como o coração do senhor cantou depois do gol do Payet. Sí, yo creo que durante el partido vi que el equipo realmente no tuvo ni manejo, ni situaciones de tenencia del juego, de movilidad. Entonces se los hizo muy difícil. Y el equipo encontraron un equipo dinámico, y él nos podía dar, tanto él como Rossi nos podían dar la experiencia
que creo que nos dieron un poquito en el segundo tiempo, tuvimos un poquito mejor, tuvimos algunas chances, pero estoy contento por él porque está haciendo un esfuerzo enorme. No me tocó ponerlo anteriormente y ahora que lo necesitamos lo puse y hizo un gran gol, así que debe estar contento. Ramon, boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esporte. Agora restam 5 finais pela frente. Queria que você falasse para o torcedor o que podemos esperar dessas 5 finais, a performance do Vasco daqui para frente. No, la gente es maravillosa, cómo acompaña, cómo está presente, cómo alienta, la paciencia que tiene, porque el equipo realmente no jugó bien. Y alentó hasta el último minuto. Entonces creo que nosotros tenemos que mejorar mucho, porque tenemos partidos difíciles, complicados. Sí, fueron 3 puntos importantes para poder salir un poquito más arriba. Pero jugando de esta manera va a ser muy difícil. Vamos a tener que juntarnos, trabajar mucho. Ahora tenemos 2 semanas para poder trabajar, prepararnos. Nos preparamos para este partido, pero emocionalmente le costó mucho al equipo. Así que bueno, vamos a tratar de mejorar para que no pase lo que pasó hoy. Boa noite, Ramon. Parabéns pela vitória. Hoje foi o talento que decidiu. O que falar sobre o Payet, que era um jogador que nem entrou no último jogo e hoje entrou e fez esse gol da vitória no finalzinho. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Também já projetando aí esse período de data FIFA, o jogo contra o Cruzeiro. Tem alguns jogadores lesionados, tem o Marlon, tem o Eric Marcos, o Orediano, o Capasso. Já acha que dá para contar com algum deles aí nessa volta aí já para o jogo contra o Cruzeiro? Sí, él está haciendo mucho esfuerzo para ponerse bien, para entrenar. Sabemos que el ritmo que hay y lo que estamos jugando nosotros es muy difícil que lo pueda sostener durante los 90 minutos. Por eso decidimos que los otros jóvenes hagan el esfuerzo y él nos dé la calidad como pasó hoy. Tuvo un buen control, tuvo un buen manejo y tiene esa pegada, tiene esa forma de patear y que nos dio la victoria. Yo creo que él está muy contento, nosotros también, la gente de Vasco. No jugamos bien, pero fue un buen resultado. Nada más. ¿Cómo? No tengo. Sí, se están recuperando. Ellos no van a tener descanso porque necesitamos que Rossi se ponga mejor, Marlon también. Hay varios jugadores que tienen que trabajar mucho para ponerse bien. No hay tiempo, no tenemos mucho tiempo, salvo este parate, pero después va a ser jugar cada 3 días, cada 4 días y necesitamos que se pongan bien todos juntos. Boa noite, Ramon, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Qual a importância da vitória como foi hoje, no momento em que o Vasco estava perdendo 2 pontos para uma equipe já rebaixada, o torcedor estava angustiado com isso tudo, e aí sai o gol e vem aquela explosão de São Januário, que só São Januário tem, a gente sabe disso, a gente frequenta todos os estádios e São Januário é diferente. Qual a importância da vitória da maneira que foi para essa reta final de campeonato? E aí quero fazer mais uma. A respeito do jogo contra o Cruzeiro, qual o peso que você vai botar nesse jogo contra o Cruzeiro, já que é um confronto direto? É uma decisão, é uma final para o Vasco depois da data FIFA? Obrigado. Sí, hoy necesitamos ganar. A mí personalmente me gusta jugar bien, ser superior al adversario, como pasó en el partido pasado con Botafogo. Realmente competimos a alto nivel. Hoy se fue un equipo sin agresividad, sin ritmo, con dificultades. Habíamos trabajado, sabíamos cómo iban a jugar ellos y por eso estoy medio desilusionado. Soy muy bueno por el resultado porque realmente ganamos 3 partidos seguidos y eso es muy importante para nosotros. Venimos de 3 victorias y un empate. Así que es muy importante, pero tenemos que jugar mejor. Tenemos que jugar mejor, el equipo tiene que responder mejor por todo lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando. Y hoy no me gustó. Me gustó el resultado porque toda la gente está feliz. Yo no, pero la gente está contenta, está feliz. Yo soy el entrenador, no soy, aparte soy hincha del club, soy todo lo que quieran. Pero así no se juega el fútbol, se juega diferente. Tenemos que jugar diferente, tenemos que tener actitud diferente. Tenemos que, como veníamos jugando hasta antes de este partido, competir. Hoy no competimos. Ganamos, pero no competimos. ¿Qué dice? Contra el Cruzeiro. Pero no solo esos partidos, sino los 5 que quedan, son determinantes para Vasco. Tenemos una gran chance, pero no jugando de esta manera, vamos a zafar. Tenemos que proponer otro fútbol más agresivo, como lo hicimos anteriormente, comprometido, que el grupo esté comprometido, sabemos cómo tenemos que jugar. El grupo sabe cómo tiene que jugar para poder zafar de esta situación. Ahora estamos un poquito mejor, pero no está terminado. Así que tenemos que trabajar mucho para el tramo final de estos 5 partidos que quedan.
Buenas noches, Ramón. Felicitaciones por los 3 puntos. Mencionó justamente que venían de 3 triunfos consecutivos. Le había costado a Vasco hilar triunfos de manera consecutiva. Además, en estos días pierde a Gary Medel, que se va con la selección chilena. Desconozco si es que pierde el Pumita porque Uruguay no ha oficializado. Sí. ¿Lo pilla mal esta fecha FIFA? El equipo ganando, va a perder un par de jugadores. Tiene esa final esa entre comillas final con Cruzeiro. Y quizás a algunos técnicos no les gusta mucho trabajar 2 semanas un partido. ¿Cuál es su opinión sobre lo que se viene para Vasco? No, nosotros lo que sabemos que Medel es un jugador importante, pero también estamos trabajando con los otros jóvenes, con todos los otros jugadores, porque sabés si en el momento tiene alguna lesión, algún problema y no va a estar al 100%, voy a trabajar para que lo puedan reemplazar bien. Tenemos jugadores que se están preparando y para nosotros es fundamental. Ojalá pueda venir sin lesiones, sin tener ningún inconveniente. Es un gran profesional. Sabemos que ante la dificultad o cualquier momento sabe cómo reaccionar, el temperamento que tiene. Y ojalá que no le pase nada y vuelva entero y que podamos jugar. ¿A nosotros? No, nos viene bien el parate porque te da tiempo a recuperar. Nosotros tenemos a Rossi que no está al 100%, Marlo también. Tenemos varios de los jóvenes que se están recuperando. Necesitamos ponernos bien para estos últimos 5 partidos que quedan. ¿Está bien? Ramon, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Qual a matemática que você está fazendo para o Vasco se livrar do risco do rebaixamento? 43, 44, 45, 46 pontos? Você tem uma meta de pontos? No, yo vivo el día a día. Partido tras partido. No hago números porque no corresponde. Nosotros cada partido que juega es vida o muerte. No apuntamos a 50, 45, no. Esto es jugar día a día con los rivales que están con nosotros, porque hay varios. Ahora creo que Vasco, con estos 3 triunfos, complicó a varios equipos de que están arriba y están abajo. Entonces, todos van a tener que estar atentos, todos van a tener que competir, pero nosotros vamos al día a día, punto por punto, a partido tras partido, y tenemos que sumar y conseguir puntos para podernos salvar. Es fundamental eso, no pensar no, vamos a hacer 40, 50, no. Acá es partido tras partido, ahora tenemos 5 partidos y tenemos a Gremio. Tenemos a Cruzeiro, que es un partido importante, y hay que prepararse para ese partido. Después todo lo que viene lo haremos después. ¿Está bien? Gracias.